Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos aqui vendo a mensagem já na parte final do capítulo, embora tenhamos várias mensagens neste capítulo, instruções dos espíritos. Vimos aqui uma mensagem de Lacordaire, agora que tem o título de O Bem e o Mal Sofrer, estamos vendo agora a mensagem O Mal e o Remédio. O mal é a dor que temos aqui que enfrentar como resultado dos nossos erros do passado e também como desafios de aprendizados novos. E o remédio, que é a fé. E ontem vimos a metade desta mensagem, que é de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1863. E Santo Agostinho vai nos falar, primeiro ele nos falou, não é? Das dores, dos sofrimentos, como devemos enfrentar, assim, no sentido do contexto, não é? Da necessidade de passarmos por elas. E agora ele vai falar do remédio. Vejamos o que nos diz, então, Santo Agostinho. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Então, ele não fala apenas dos males da vida, mas ele coloca aqui as questões de obsessão, obsessões cruéis. E sobre as obsessões, nós devemos destacar que existem as obsessões de espírito sobre espíritos, sejam encarnados ou desencarnados ambos, mas também existem as obsessões da criatura consigo mesma, né? As ideias obsessivas. Então, essas obsessões, elas são sérias no sentido de que podem nos trazer consequências muito ruins se não forem bem trabalhadas. E, de novo, aí ele coloca tanto diante de provas e expiações, e é claro que uma obsessão também será uma expiação, alguma coisa que decorreu de algo mal resolvido no passado, seja com outro, seja conosco mesmo. Então, dentro dessa mesma visão de sofrimento, o remédio será o mesmo. Um só e infalível, a fé. O olhar para o céu. Interessante isso, não é? Claro que não é um céu físico, mas sabermos que Deus, que está, sim, acima de nós, e todos os espíritos superiores que também nos cuidam, estão acima de nós, exatamente cuidam, nos velam, nos protegem, nos orientam, nos encaminham, mas nós precisamos estar atentos. Então, olhar para o alto é olhar para dentro de nós mesmos, de termos essa consciência de quem somos, onde estamos, por que estamos aqui, quem nos possibilitou estar aqui, e diante de tudo que passamos, qual é o contexto maior em que toda a nossa vida está inserida? Quem cuida disso tudo? Qual é a nossa parte? Essa fé, de compreendermos todo esse concerto que é a vida, não é? Não concerto com S, mas concerto com C. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, ou seja, se durante os momentos mais difíceis que estejamos passando, a nossa voz, ou seja, nós, cantar ao Senhor, orar,
buscar o Senhor, nos elevarmos, né? Cantar, nos elevarmos a Deus nesta hora, o que acontecerá? Diz ele: o anjo à vossa cabeceira, o anjo, a princípio, nosso anjo guardião, embora saibamos que existem espíritos familiares e amigos que também nos ajudam, mas não vamos esquecer que o primeiro da fila, o que tem a responsabilidade sobre nós de todo este amparo, é o nosso anjo guardião, aquele destacado já desde antes da nossa encarnação, a ficar responsável por nós durante toda a nossa encarnação, só deixando esta tarefa quando retornamos ao mundo espiritual. Aí é que ele dá, depois, não é, de nos entregar de novo aos espíritos aos quais estamos tutelados nas colônias, aí ele tem a sua missão encerrada. Então, o anjo à nossa cabeceira, que ele diz a vossa, não é? O anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação. Qual é o sinal de salvação? Indicando de novo o alto de sua mão. Ele indicará exatamente isso. É isso mesmo. Estamos lá cantando ao Senhor, elevando o nosso coração ao Senhor nos momentos mais difíceis, e ele nos diz: muito bem, meu tutelado, é isso mesmo, é Deus. De sua mão vos mostrará o sinal da salvação, de salvação, e o lugar que deveis ocupar um dia. O alto. É a fé o remédio certo do sofrimento. A fé, o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Sim, lá no horizonte do infinito, os dias de sofrimento do presente se apagam. Não nos pergunteis mais, pois, olha o que ele diz, não nos pergunteis a ele, mais, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Então, diante de úlcera, chaga, tentação ou prova, porque as doenças do corpo também são reflexo das nossas fraquezas íntimas. Toda cura começa na fé, porque aquele que não acredita. A gente vê em experiências, não é, que testam remédios e remédios placebo, que muitas vezes funcionam. Remédios placebo, ou seja, eles não têm química nenhuma medicamentosa, mas funcionam na saúde das pessoas. Por quê? Porque elas têm fé. São experiências já feitas, muitas comprovando isto. Então, não nos pergunteis mais, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida, 1 segundo da sua eficácia, e quem não? Nós temos fé, mas será? Pronto, nesse será. Aquele que duvida 1 segundo, não é 1 minuto não, 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Claro. E se, né? Aquele se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se pronto? Olha, ardemos na aflição. Ardemos. Angústias da aflição. Então, a fé nos fortalece. 1 segundo de dúvida. Somos consumidos
pela angústia da aflição. É verdade. E ele continua dizendo: o Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Bom, isso não é ele que faz, mas somos nós mesmos que nos marcamos. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Mas quem escolhe? Somos nós que nos fazemos escolhidos e somos nós que nos fazemos marcados, não é? O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, mas ele disse também que a nossa fé estava longe de ser sequer do tamanho de um grão de mostarda. Então ele sabe, claro que ele sabe, que a nossa fé está no início da sua construção. Então ele diz aqui: Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide, ou seja, a égide do Cristo, a proteção do Cristo, e não sofrerá mais, porque a própria fé lhe dará em Cristo, lhe dará calma, lhe dará resignação, lhe dará paz. Lembro-me aqui rapidamente sobre aquele filme Titanic, quem não viu, não é? E no momento do naufrágio, aqueles músicos tocando no convés enquanto o navio afunda, calmos, o padre acalmando um rebanho que estava em volta dele, ou seja, pessoas desesperadas, mas que estavam buscando ali o padre para se fortalecer no momento do testemunho. Aquele casal de idosos deitados na cama de sua cabine, aguardando que o desfecho se desse com o naufrágio, o desfecho das suas mortes no corpo físico, e vemos que essa paz, claro, não é, esse esforço que a fé nos transmite, não é, nos exige, ela nos exige esforço, mas nos traz força. Interessante isso, não é? Nós pensamos, é preciso ser muito forte para ter fé, mas no momento em que nos permitimos ter fé, nos sentimos fortes. Isso é muito incrível. E continua, claro, aquilo é uma representação cinematográfica de algo que aconteceu, E a questão dos músicos aconteceu porque os sobreviventes contam que viram isso. Né? Viram também o padre. Então, isso foi visto pelos sobreviventes que depois contaram o que aconteceu. Então, eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele, né, para aquele que está sofrendo, as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões da dor, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Aí ele termina dizendo assim o seguinte: felizes aqueles que sofrem, vou repetir, a gente fica até emocionada. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. É daquela mensagem de se ler nos momentos mais difíceis, porque é uma
é uma luz para nossas almas, não é? Um fortalecimento realmente muito, muito, muito grande. Amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem de instruções dos Espíritos do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, do nosso projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.